Olá, caros ouvintes, estamos de volta aqui com o programa Amplitude, daqui a pouco estou japonês, Amplitude, Amplitude, uma realização do Instituto de Desenvolvimento e Expansão da Consciência, falando aqui sobre mediunidade, né, Paty? Isso, né? Eu acho que é bastante interessante a gente recolocar que a mediunidade nada tem a ver com religião, né, Ricardo? Não, ela não tem a ver. Ela pode ser um facilitador para a religião, ela pode ajudar muita coisa, até porque é engraçado, assim, eu gosto de lembrar da transcomunicação instrumental, né, que foi desenvolvida pelo Dr. Hernani e Guimarães e a Sônia Rinaldi, que também é uma forma de você entrar em contato com outras dimensões, com o plano astral, sem a utilização de médiuns, através de equipamentos. Então, a mediunidade sempre existiu, ela é utilizada, o médium é um cara que consegue se conectar com forças, consegue se conectar e agora que vale a pena, eu vou dizer outro quebra de preconceito, inclusive com espíritos encarnados, né? E com personalidades e subpersonalidades, como é o caso da apometria, que a gente vai falar mais para frente, um programa só sobre isso. Quer dizer, eu consigo, de certa maneira, incorporar certas subpersonalidades minhas ou de outras pessoas em alguns momentos. Mas, voltando, ela não é exclusiva de uma religião. Certamente, acredito que em algum momento, até as religiões mais tradicionais e avessas ao assunto, quiçá no futuro, vão tratar isso com uma naturalidade e voltar a enxergar o mundo de uma maneira muito mais holística, muito mais plena e em equilíbrio desses dois planos. Pelo que você coloca, né, nessa questão de mediunidade, e lembrando, né, que essa conexão, essa conectividade que a gente pode fazer, ela é praticamente uma questão de leis de física, né? Quem sabe lá no futuro a gente estude isso, esteja na grade curricular também de uma escola, né? Já que ela não tem nada a ver com essa questão de religiosidade, ampliar e ensinar que a gente possa desenvolver isso seria muito interessante, né, Ricardo? Assim, até porque, até eu gosto de ser um pouco provocativo, só para vocês verem como a mediunidade não é nada religioso. Porque se ela fosse apenas alguma coisa que acontece com os espíritas ou com os umbandistas, a gente sabe que os profetas no Velho Testamento nada mais eram do que médiuns. A gente sabe que na Grécia existiam os pitonisas, no Egito, os sacerdotes que também se... Então, ela não está vinculada a isso. E a gente sabe também que existe uma série de pessoas, profissionais excelentes, que, além das suas capacidades intelectuais e técnicas adquiridas na universidade, trabalham muito bem em suas atividades, conectadas com energias diferentes, com seus guias em diversos campos, como médicos, terapeutas e assim vai. O terceiro preconceito que a gente quer quebrar é aquele que diz assim, que se você não trabalhar mediunidade, você se ferra, né? A gente ouve isso muito. Isso ouve demais. E é mentira. Não porque é um castigo. Ninguém tem que trabalhar com medo, ninguém tem que usar a mediunidade com medo de ser torturado, de ser castigado. Você pode usar a mediunidade para ajudar as pessoas se aquilo te fizer bem. A mediunidade, ela te dá a possibilidade de você interagir melhor com o universo energético e astral que te cerca. Você educando a mediunidade, certamente, se você tem uma mediunidade não trabalhada e ostensiva, se você trabalha com essa mediunidade e educá-la, você vai trazer muito mais tranquilidade, muito mais equilíbrio emocional e paz na sua vida. Mas não significa que isso você seja obrigado a trabalhar no centro de Umbanda ou no centro do kardecismo. Aliás, eu tenho horror de gente que chega com esse discurso, porque o trabalho dentro de um centro kardecista, o trabalho dentro de um centro de Umbanda, ele tem que ser feito de uma doação com uma generosidade espontânea, né? Espontânea. E incondicional. A gente ouve essas coisas, da ingratidão, etc. Gente, o maior benefício que o médium pode ter, a maior realização, o maior prêmio que o médium tem com seu trabalho é quando ele sente que ficou feliz porque as pessoas conseguiram se encontrar, conseguiram achar um caminho, conseguiram ter apoio no processo de cura deles.
Não esperem que vão receber estrelinhas, prêmios, ficar sentado do lado de Jesus, receber por Chico Xavier, por uma menininha do Ganturra, ou que vão receber um prêmiozinho, tipo que estrelinha da escola, assim, sabe? Ai, parabéns, nota 8, porque não vai acontecer. Não vai. O que acontece, é óbvio que se você planta bem, você colhe bem, é uma lei da física, uma lei da natureza. Mas não façam isso. Se vocês querem usar da mediunidade, então usem, estudem, não com medo de castigo ou esperando recompensas, mas sabendo que vocês vão desenvolver uma potencialidade, um talento que vocês carregam para o próprio equilíbrio de vocês. Com a questão do próprio equilíbrio, né? Quer dizer, é óbvio, se a gente consegue desenvolver um dom, que eu não vou nem colocar como um dom, porque, como você mesmo disse, todo mundo tem essa potencialidade. Quando você consegue fazer com que ela se expanda, é óbvio que a tua consciência também se expande na questão do amor, da harmonia, que é o que se busca todo mundo e é o que você plantando isso, como você mesmo disse, que a gente planta, a gente colhe, a ideia é essa, né, Ricardo? E tem mais, Paty. Quando você começa a ter ideia da imortalidade, tudo passa a ser muito mais relativo na sua vida. A questão dos seus valores, o que é a ética, o que é o que te faz feliz, o que você tem que buscar na sua vida. Então, a questão da ansiedade, porque você passa, uma vez que você assimila na sua vida o conceito de eternidade, a paciência, quer dizer, o que é 50 anos, 100 anos no dia de eternidade? Frações de milésimos de segundos. Então, assim, tudo assume uma nova perspectiva. Quando você começa a perceber a energia das outras pessoas, quando você consegue perceber que muita coisa que você sente não é seu, tudo muda. Né? Isso é um sintoma de mediunidade. Tem gente que começa a achar que é bipolar. E assim, obviamente tem muita gente que e precisa ser tratado com toda a ciência disponível hoje. Mas tem gente que começa a assumir para si vibrações, sentimentos e sensações que não lhes pertencem. Então isso é muito sério. Tem gente que começa a perceber que tem alguma coisa errada, embora os 5 sentidos e a lógica diz que não tem nada errado, e não dá meia hora, um dia, um mês, descobre que se meteu numa enrascada, está envolvido com pessoas completamente desorganizadas, desestruturadas, atrapalhando a vida, porque não conseguiu perceber essa subjetividade, perceber, enfim, e respeitar essa percepção que não está restrita aos 5 sentidos. Hoje, uma matéria super constante, né, que virou, vou até dizer que virou moda, mas na verdade não é moda, é que isso hoje vem com uma intensidade tão grande, uma descoberta, a questão da física quântica. Física quântica é uma forma de ler a mediunidade. Ler, que eu digo, é no sentido de fazer entender melhor? Eu digo assim, quando a gente vai na Grécia Antiga, pega Sócrates, Arquimedes, Pitágoras, eles não eram cientistas, ou eles eram amigos da verdade, né? A ciência, a religião, a espiritualidade, tudo começou, as artes, tudo começou a ficar muito separado a partir da Idade Média. Depois com o Iluminismo, tudo veio Descartes e depois o Iluminismo, e aí se separou. Então o conhecimento ficou pulverizado. A física quântica, ela mostra possibilidades que até então o homem desconhecia. Você começa a entender possibilidades de energia, e certamente o estudo da física quântica vai ajudar em muito a mediunidade, da mesma maneira que a mediunidade vai ajudar muito o estudo da física quântica. E talvez, isso é um chute ou talvez uma esperança minha, as próximas gerações, elas venham e reúnam todo esse conhecimento, e as pessoas voltem a ser amigas do saber, sem querer dividir tanto, sem querer subdividir, cada uma pecinha do quebra-cabeça, e juntar de repente todas essas peças num conhecimento universal. Porque a gente tem que lembrar, né, que tudo, né, é exatamente a questão do você unir
porque não dá para eu pensar numa questão de força da natureza, independente de qualquer outro tipo de movimento, ou independente da minha respiração. O universo é isso, né, Ricardo? É a união de todos esses conhecimentos, né? Tanto que daqui a pouco a gente nem vai falar mais de universo, a gente vai falar de multiverso, e que eu acho essa palavra poética, né? Multiversos, quer dizer, muitos cantos, muitas palavras, formando uma única poesia. Uma outra questão que vale a gente lembrar são alguns sintomas da mediunidade. Dores de cabeça constantes que a gente não consegue achar a razão, porque às vezes é estômago, né, gente? Sinusite, estômago, dormiu mal, e às vezes pode ser coisas mais sérias. Mas se você foi no médico, fez uma bateria de exames e nada achou, quem sabe vale a pena procurar aí um centro espiritualista, espírita, de umbanda, que trate desse assunto. Eu não digo clínicas de mediunidade, porque infelizmente ainda a gente não tem essas clínicas e médicos especialistas nisso, mas então, se você conhecer, vale a pena procurar. Variações muito bruscas de humor também. Sempre, vamos deixar claro uma coisa: a primeira coisa é sempre procurar um médico. Nenhum espiritualista sério vai negar a ciência ou vai desprezar o valor da ciência, da medicina e de profissionais que estudaram anos para poder traçar diagnósticos. Então, assim, procure sempre o médico. Mas diante de uma série de exercícios, você não consegue achar razão aparente para dores de cabeça, para dores no corpo, mudança de humor que você falou, variações de humor, procurem entender o quanto isso pode ser o resultado da sua mediunidade, que está começando, se é que já não faz muito tempo, sonhos